Boa noite. A Justiça derrubou no fim da tarde a liminar que suspendia a flexibilização das medidas de isolamento social. Com o relaxamento, antigos problemas voltaram a aparecer. Transporte público cheio, engarrafamentos e obras que ficaram paradas no tempo. E depois de quase entrarem em colapso, os hospitais têm apresentado aos poucos queda na ocupação de leitos de UTI. E enquanto isso, donos de restaurantes começam a se enquadrar na nova realidade para o momento da reabertura. Surto de sarampo. O Rio de Janeiro é o segundo estado do país em números de casos confirmados. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos e eu te espero. O relaxamento do isolamento social tem sido tema diário entre os cariocas. Nos últimos dias, governador, prefeito e a justiça têm tido visões diferentes da flexibilização. E a gente fala agora ao vivo com a repórter Clara Neri, que vai trazer pra gente a situação de momento no Rio. Oi, Clara, boa noite para você. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Cláudio Melo Tavares, suspendeu agora os efeitos da liminar concedida pela 7ª Vara de Fazenda Pública, que vetou trechos do decreto do governador Wilson Witzel e também do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que autorizava a flexibilização das medidas de isolamento social. Ao acolher esse recurso do governo municipal e estadual, o desembargador entendeu que essa decisão da 7ª Vara de Fazenda Pública interferia na área do Poder Executivo, o qual cabe escolher sobre a flexibilização. Na decisão, o governador também entendeu e destacou sobre a importância da questão social para a população fluminense em relação à falência do comércio e também dos empresários e também da consequente perda de emprego. Ele ainda informou também que o município e o estado confirmaram que podem suspender a flexibilização caso haja um aumento no número de mortes e também da curva de contaminação. Então, os cariocas que hoje cedo estavam confusos sobre o que estava autorizado ou não, Yasmin, agora volta a valer os decretos do município e também do Estado. Na cidade do Rio de Janeiro, na primeira fase, volta então a valer o que estava autorizado, como aqui na praia, a prática de esportes individuais no calçadão e também no mar, Yasmin. Obrigada pelas informações, Clara. E o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, comentou a decisão do Tribunal de Justiça. Vamos ouvir. Com a decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, as regras da Prefeitura voltaram a valer. Portanto, as igrejas estão liberadas para o funcionamento, mantendo as regras de ouro, afastamento entre as pessoas, e aqueles com comorbidades ou de maior idade devem evitar irem aos cultos nessa primeira fase. Hoje também o Conselho Científico se reuniu para tratar do retorno às atividades dos shopping centers da cidade. Amanhã vamos nos encontrar com o setor para estabelecer as regras de ouro desse retorno. Essas são as boas notícias de hoje. E com a flexibilização do isolamento, os cariocas estão voltando aos poucos às ruas. E nesse retorno estão tendo que lidar com antigos problemas da cidade. Em março, tudo parou. As ruas do Rio de Janeiro estavam vazias. Agora, aos poucos, os cariocas tentam retomar a rotina e voltam a encontrar velhos problemas. O transporte público cheio, engarrafamentos, obras e estruturas que pararam no tempo e ficaram em péssimo estado de conservação. Uma delas fica em uma das principais avenidas do Rio de Janeiro, a Avenida Brasil. A estrutura da Passarela 11, que fica na altura de Ramos, era para ser provisória, mas continua aqui. E ela é só uma das muitas com problemas no Rio. Segundo auditorias do Tribunal de Contas do município, pelo menos 28 pontes, viadutos e passarelas estão em estado precário. Se nós subirmos as escadas, vamos ver degraus faltando, vamos ver buracos que impossibilitam uma travessia com segurança. Para jovens e com a saúde em dia, é difícil, mas dá para passar. Agora vamos montar um cenário no qual uma pessoa com mobilidade reduzida tenta atravessar essa passarela. É praticamente impossível. E faz tempo que os moradores da região pedem providências. No dia 4 de novembro de 2019, protocolei uma manifestação do Ministério Público com abaixo-assinado e tentando uma solução para os seguintes problemas: a devolução das áreas de lazer extintas, a devolução das áreas verdes e a manutenção das passarelas provisórias. Até hoje não tivemos nenhuma resposta do Ministério Público e nenhuma operacionalização do feito, ou seja, continua a mesma coisa.
Conforme o relatório do Tribunal de Contas do município, o custo das obras para acabar com os riscos em todas as vias avaliadas chegaria a cerca de 99 milhões de reais. E até hoje a gente não vê uma solução e o pior, nem perspectiva de solução a gente tem. É isso que nos deixa com mais tristeza e dor. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a passarela 11 da Avenida Brasil passou por manutenção no dia 24 de abril e que a substituição por uma nova estrutura está prevista para o fim deste mês. Disse ainda que as demais passarelas passam por vistorias periódicas. Já o Ministério Público ainda não se manifestou. O Rio de Janeiro soma quase 7 mil óbitos por coronavírus e mais de 72 mil casos da doença confirmados em todo o estado. E apesar da aparente lotação nos hospitais, os entes responsáveis garantem que ainda há vagas. Neste período de pandemia, as unidades públicas de saúde chegaram perto do esgotamento e a taxa de ocupação dos leitos em unidades de terapia intensiva nos hospitais da rede privada chegou a 93%. Para tentar conter o caos, 7 hospitais de campanha foram prometidos pelo governo estadual, mas apenas um está em funcionamento. Apesar do número alto de mortos e infectados, estado e município alegam que houve redução na procura pelas unidades de saúde e na fila de espera por leitos. Apesar de termos um número menor de pedidos de vagas diárias, nós ainda precisávamos acompanhar por 2 semanas se isso se mantém estável. Aí sim, se depois de 2 semanas está estável, a gente pode começar a liberar, monitorando e eventualmente voltando atrás. Mas a gente não deu esse tempo. Essa é a preocupação. A gente ainda está vivendo a ascensão dos números de notificação. Hoje, a taxa de ocupação na rede estadual é de 64% em leitos de enfermaria e 88% nos de UTI. 61 suspeitos ou confirmados com coronavírus aguardam transferência para UTIs e 32 para enfermaria. Já na rede municipal, a taxa de ocupação das UTIs para a Covid é de 83% e nos leitos de enfermaria, 49%. Em toda a rede SUS, federal, estadual e municipal, que engloba a capital e municípios da Baixada Fluminense, 28 pessoas estão em processo de transferência para leitos de coronavírus. Deste total, 19 são para UTI. Segundo a Prefeitura, não há fila, pois o número de leitos é superior à demanda por vagas na rede SUS. Mesmo com respiro nos leitos hospitalares, estamos no momento de retomada das atividades, o que preocupa especialistas, porque essa volta pode gerar uma segunda onda de contaminação. E aí, neste momento, surgem algumas dúvidas, como, por exemplo, continuar investindo nos hospitais de campanha ou esperar para saber se haverá necessidade. A prudência é mantenha abertos os hospitais que já foram inaugurados. Deixa eles na reserva para uma possível demanda no momento em que você tem uma reabertura. E o dinheiro que você tem para abrir outros leitos novos em hospitais de campanha podem ser aplicados para reativar leitos. Isso pode, inclusive, ficar de legado. E a cidade de Volta Redonda, no sul do estado, começou a aplicar multas em quem for flagrado sem máscara nas ruas. A multa de R$ 500 para pessoas flagradas circulando sem máscaras em Volta Redonda já estava prevista em um decreto municipal desde o dia 17 de abril, mas não estava sendo aplicada para que a população tivesse tempo de se acostumar com o acessório, mas a fase de adaptação acabou. Uma força-tarefa que une agentes da Prefeitura, Polícia Civil e Militar e Ministério Público está intensificando as fiscalizações, não apenas do uso de máscaras, mas também do comportamento das pessoas que estão descumprindo as regras para evitar aglomerações e manter o distanciamento social. Estabelecimentos comerciais também estão na mira, sendo multados e interditados. E todo esse rigor tem um motivo. Após dias com restrições, muita gente está relaxando nas medidas de prevenção. Para esse médico especialista, a onda de flexibilização e retomadas de atividades pode ter criado uma falsa sensação de segurança nas pessoas. O nosso receio é de que, por estarmos colhendo os frutos dessa questão inicial, esse afrouxamento ser visto como uma ausência de preocupação e a gente acabar tendo um pico secundário.
O médico também alerta que, apesar das aberturas econômicas, a situação nos hospitais ainda é crítica. Imaginar que a gente está diante de uma situação controlada não é o que a gente vem percebendo no nosso dia a dia, interagindo com os pacientes nos hospitais, nos prontos atendimentos e no consultório. E a seguir, restaurantes self-service terão que mudar a rotina para reabrir após a pandemia. Foi enterrado hoje o corpo de Enzo Maia, de apenas 4 anos, que foi morto depois de ser baleado durante a própria festa de aniversário no último domingo. O suspeito de ter feito o disparo teve a prisão em flagrante, convertida em preventiva. As imagens mostram Enzo Maia comemorando o aniversário de 4 anos. Logo após o parabéns, Enzo foi atingido por um tiro no peito. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu. O crime aconteceu por volta das 10h30 da noite do último domingo aqui na casa do Enzo. Cerca de 50 pessoas estavam na comemoração. O homem acusado pela morte é Pedro Vinícius de Souza, ex-soldado do Exército. Ele foi preso em flagrante. Pedro não tinha sido convidado para a festa, mas foi até o local já armado, acompanhando um amigo. Familiares de Enzo conseguiram imagens que mostram o suspeito bebendo ao longo do dia antes de chegar na casa do menino, em Piabetá, distrito de Magé, na Baixada Fluminense. Já chegou judiando do meu filho chorando porque ele estava torcendo o braço dele. O outro de 10 anos foi defender o irmão, ele enforcou o de 10 anos e falou que se ele falasse que iria fazer a mesma coisa com ele. Ele viu meu filho saindo para o portão, ele foi atrás, mas só que eu não percebi, não maldei que ele ia fazer isso com meu filho. Só escutei o disparo. Quando eu saí, meu filho no chão e ele pegando, querendo que ele ficasse em pé, dando soco nele, xingando mesmo. E querendo que meu filho ficasse em pé. Pedro Vinícius disse aos investigadores que a arma caiu no chão e disparou acidentalmente. Depois ele falou que o meu filho tentou tomar a arma da mão dele. Depois falou que o meu filho abraçou ele e a arma disparou. Mas não tem lógica, um revólver 38 não vai atirar sozinho. Ele tem que puxar o cão e tem que apertar o gatilho. O caso foi registrado como homicídio culposo porque no domingo, dia da festa, a polícia não tinha encontrado indícios de que esse crime foi premeditado. Mas agora o delegado responsável pelo caso não descarta uma reprodução simulada e novos depoimentos para saber exatamente o que aconteceu. E no final, se a gente vê que houve pelo menos um dolo eventual do Pedro Vinícius, vai mudar, se isso for constatado, para um homicídio doloso, com um dolo eventual. E além de enfrentar a pandemia, o Rio de Janeiro também sofre um surto de sarampo. O estado é o segundo no país em número de casos confirmados. Larissa chegou a pensar que estava com o coronavírus. Eu tive 3 dias de febre alta. Eu só percebi que poderia estar com sarampo quando começou a aparecer muitas pintinhas vermelhas pelo meu corpo. Em meio à pandemia da Covid-19, o sarampo, outra doença provocada por vírus respiratório e extremamente transmissível, avança no país. Segundo o Ministério da Saúde, 3.629 casos e 4 óbitos já foram confirmados em 20 estados. Com uma morte e 937 registros confirmados, o Rio de Janeiro é o segundo estado com mais notificações. Existe um consenso na comunidade científica de que esse aumento de casos está diretamente relacionado à queda da cobertura vacinal. A vacina que protege contra o sarampo faz parte do calendário nacional de imunização e está disponível o ano todo em postos de saúde. Mas desde 2016, as metas de vacinação não são alcançadas no país. A tríplice viral, que além do sarampo protege contra a cachumba e rubéola, é indicada para crianças com a partir de 1 ano e adultos com até 59 anos. O Brasil, em 2016, conseguiu erradicar o sarampo de nosso território. Infelizmente, em função de países vizinhos ao nosso não ter erradicado o sarampo, em função de a cobertura vacinal ter sido reduzida, em especial por conta de fake news, nós estamos novamente com surtos de sarampo no nosso país. Por isso que é fundamental que a gente amplie a cobertura vacinal para novamente vencermos o sarampo, erradicando-o do território brasileiro. E as áreas de lazer dos condomínios do Rio, como piscinas e academias, ainda estão fechadas. Mas alguns síndicos começaram a flexibilizar os espaços de uso comum para caminhadas, por exemplo. Mas mesmo assim, é importante lembrar dos cuidados para evitar a disseminação do coronavírus. 3 cobras, um gato, vários peixes e um papagaio.
São com essas companhias que a família de Paulo Sérgio convive. Depois de tanto tempo trancados em casa, eles começaram a usar espaços de lazer do condomínio. Ter os animais em casa é um apoio emocional muito importante para a gente. Mesmo assim, a pressão de sair é muito grande. O síndico desse conjunto está acompanhando os decretos da prefeitura e já liberou áreas para os moradores caminharem. No entanto, salão de festas, churrasqueira e piscina seguem fechados. Só a quadra, até para o pessoal poder fazer uma atividade de andar, correr, porque como o espaço é aberto, isso daí foi flexibilizado. Mesmo antes do fim da pandemia, os moradores de alguns condomínios vão poder voltar a compartilhar áreas comuns. Mas com essa volta gradativa, os cuidados com limpeza e higiene se tornaram mais essenciais do que nunca. Mesmo com a flexibilização, é importante ter cuidado com a transmissão do coronavírus. Especialistas reforçam que quem voltar a frequentar esses locais deve tomar cuidado. Na dúvida, utilizem água e sabão, mantenham a distância de 1 metro. Cada um, chegasse e dissesse, olha, beleza, eu usei aqui esse brinquedo aqui com a minha filha, eu vou passar um álcool aqui e vou deixar limpo para a próxima pessoa. Aí aquela questão do consciente coletivo. Cerca de 1.000 restaurantes da capital fluminense fecharam as portas por conta da crise causada pela Covid-19. E quem não fechou está precisando passar por muitas adaptações. Restaurantes e bares de portas fechadas. Algumas delas sem previsão de abrir novamente. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, se a atual situação se mantiver pelos próximos 30 dias, cerca de 19% dos empresários de todo o país terão de demitir seus funcionários. Na capital fluminense, o sindicato já fez as contas. Cerca de 1.000 estabelecimentos decidiram que não vale a pena insistir no negócio. Os restaurantes e bares ainda não têm uma data definida para reabrirem, mas já pensam lá na frente. As mudanças serão muitas. O serviço de self-service, por exemplo, está proibido. Os restaurantes que ofereciam esse serviço estão precisando se adaptar. Por enquanto está tudo assim, vazio. Mas quando retomar, esquece aquela velha história de todo mundo tocar no mesmo talher para se servir. Agora é um funcionário quem vai montar o prato. E, é claro, com todos os cuidados. Esse funcionário deve portar os equipamentos de proteção individual necessários, que são gorro e máscara. Portanto, ele não deve portar luvas. Esse restaurante na Zona Sul do Rio já está se preparando. A rede tem 4 lojas que funcionam com o sistema de self-service. Por conta da pandemia, fecharam temporariamente 3 delas. Apenas uma ficou funcionando no esquema de delivery. O faturamento foi lá embaixo. No único restaurante que continuou aberto, a queda foi de aproximadamente 90%. A gente depende disso e não pode esperar mais porque quem vai pagar as contas? Vamos saber agora como fica a previsão do tempo com a Desirê Brant. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A terça-feira termina com algumas pancadas de chuva na região sudeste, mas apenas nas áreas mais próximas ao Paraná. Nas outras áreas do sudeste do Brasil, o tempo segue firme, o que inclui o Rio de Janeiro, que terá até o final desta semana, pelo menos, a presença do sol e com calor durante as tardes. Agora vamos às temperaturas. Na capital fluminense, a quarta-feira vai ser um dia com sol e máxima de 30 graus. Na quinta-feira, a máxima chega aos 31 graus. Só no fim de semana, de sábado para domingo, é que a nebulosidade vai aumentar um pouco, mas se a chuva vier, será fraca, localizada e o calor das tardes vai continuar. E a seguir, cinemas de rua contam com ajuda para sobreviver à pandemia. Com a crise financeira batendo a porta, os cinemas de rua do Rio de Janeiro estão contando com ajuda para sobreviver em tempos de pandemia. A pandemia do coronavírus acendeu um alerta para os amantes da sétima arte. Por causa da crise financeira, muitos cinemas de rua correm o risco de não reabrirem as portas. E foram os próprios fãs das telonas que se tornaram os grandes aliados nesse momento tão difícil.
É o caso desse videomaker que está colaborando com vaquinhas online criadas na internet. É uma campanha que eu acredito, é uma campanha que eu levo fé. Nesse momento triste de quarentena, de coronavírus, de muita indecisão, muito medo, o apoio do público, que é o que faz o cinema, é muito importante. Nesta semana, o grupo Estação Net, famoso por ocupar aqui a zona sul da cidade há 35 anos, lançou uma campanha de financiamento coletivo na internet. O objetivo é manter o salário dos 75 funcionários que estão sem trabalhar desde março e devem permanecer em casa por pelo menos mais 2 meses. Que as pessoas possam dar uma olhada na página da campanha, olhem o que a gente está vivendo, entendam o que a gente está passando. A gente tem um compromisso de ser muito transparente em relação a isso, inclusive de colocar no site todos os gastos que a gente fizer com o dinheiro que a gente arrecadou. E tem formas de contribuição para todos os gostos, para todas as possibilidades. Quem colaborar com a vaquinha pode ser recompensado com pacotes de ingressos para reabertura, boxes de filmes, cursos online e cartazes autografados. O Jornal do Rio termina aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite. Eu te espero, hein?